estamos no jardim do túmulo de Jesus, local de ressurreição do Mestre. Aqui, José de Arimateia tinha um jardim, e esse jardim, esse local tinha uma tumba, onde ele cedeu para que o Senhor Jesus viesse a ser colocado nesse lugar. Eu sou com você, no amor de nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Eu sou com você, no amor de nosso Pai. Somos no amor de Jesus. A aliança do Senhor eu tenho com você. Não existe mais barreira em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa minha irmã. Eu sou com você, no amor de nosso Pai. Somos no amor de Jesus. No amor de Jesus. Eu sou com você, no amor de nosso Pai. Somos no amor de Jesus. É muito maravilhoso, né, pessoal, estar nesse lugar. Aleluia, obrigado demais. Que bom. Que bom que é louvar o Senhor, né? Isso aqui é um lugar muito especial. O jardim do túmulo é uma de duas tradições para o lugar da crucificação, a sepultura e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A tradição mais antiga está dentro da cidade antiga, que é a Igreja do Santo Sepulcro. A Igreja do Santo Sepulcro é a tradição que foi estabelecida no século IV depois de Cristo pela mãe do imperador Constantino, Helena. E através dos séculos, por quase 1700 anos, e até hoje o lugar é conhecido como lugar tradicional. Agora, em séculos recentes, começando no ano 1842, arqueólogos e teólogos evangélicos identificaram o lugar como outra possibilidade para o lugar da crucificação. No ano 1842, um teólogo alemão chamado Otto Hinius escreveu acerca do lugar como o Monte da Caveira, basado na semelhança de uma caveira no encosto do monte. Esta aqui é uma fotografia que foi tirada nos anos 1880 aproximadamente. E na fotografia podemos observar a semelhança de uma caveira. Aqui temos os buracos dos olhos, no centro temos parte da nariz decadente e embaixo a boca hoje dia está embaixo da terra. Mas ao ver isto, as pessoas automaticamente eles associaram a semelhança de uma caveira com o nome Gólgota. A Bíblia fala em Marcos capítulo 15, no versículo 22. E vemos também em João capítulo 19 que o nome do lugar onde Jesus foi crucificado era Gólgota. O nome Gólgota vem da língua aramaica, que simplesmente significa caveira. E em português a gente fala Calvário. O nome Calvário vem do latim Calvária, que também significa a mesma coisa, caveira. Então, quando nós falamos sobre o Calvário, o Gólgota e o lugar da caveira, estamos falando acerca do mesmo lugar, mas simplesmente diferentes linhas. Agora, no ano 1883, o lugar foi feito famoso por um general inglês chamado o General Gordon. Eu simplesmente falo o nome dele. Por quê? Porque o lugar foi identificado como o Calvário do Gordon por causa dele. Mas depois a gente chamou o lugar da caveira ou o jardim do túmulo, em base ao que lemos em João capítulo 19, no versículo 41, onde João fala que no lugar onde Jesus foi crucificado tinha um jardim. E o jardim com o túmulo não, por causa de que ninguém tinha sido posto. Agora, a localização do lugar vai conforme ao que lemos nas Escrituras. Em João capítulo 19, nós lemos que Jesus Cristo foi crucificado fora da cidade, perto dos limites da cidade.
Lemos também, por exemplo, em Hebreus capítulo 13, no versículo 12, o autor fala que Jesus Cristo, para santificar as pessoas com sua própria sangue, ele sofreu fora do portão da cidade. E a localização do lugar vai conforme a descrição que lemos nas Escrituras. Para a gente entender isto, eu quero mostrar um mapa que temos aqui do lugar. Esta aqui é nossa localização. Nós estamos localizados fora do muro norte da cidade antiga de hoje. Lá atrás temos a cidade antiga e temos também lá atrás o muro norte da cidade antiga. As linhas que temos aqui do marrom escuro, essa aí é a estrutura dos muros da cidade da época do primeiro século. Mas é importante clarificar que a cidade da época do primeiro século, a cidade da época de Jesus, não temos mais aqui dentro da cidade antiga. A cidade foi destruída no século II. No ano 135, o imperador Adriano, depois da guerra de Bar Kokhba, ele destruiu a cidade de Jerusalém e acima da cidade ele construiu uma outra cidade, mas com uma estrutura um pouco diferente, com a estrutura de um campamento romano. Ele trocou o nome de Jerusalém para Elia Capitolina. Então, desde o século II, não temos mais a cidade da época de Jesus. O que temos aqui é o que temos aqui em as linhas em marrom mais claro. Esta aqui é a estrutura da cidade de hoje. A estrutura da cidade de hoje foi construída pelos turcos otomanos no século XVI. Agora, quando os turcos otomanos, quando eles construíram os muros da cidade na época do século XVI, nesta parte do muro norte, eles construíram na localização original do segundo muro, que estava aqui na época do primeiro século, o muro que foi construído pelo Herodes o Grande. Então, qual que é o significado disto para nós? O significado disto para nós é que nós podemos falar neste lugar que estamos localizados fora da cidade da época de Jesus e perto da cidade, como lemos em João capítulo 19, no versículo 20. Agora vemos também nas Escrituras, nos Evangelhos e também em textos extra-bíblicos, que a tradição dos romanos era de colocar as crucificações nas encostas das estradas principais, não acima dos montes, como tradicionalmente vemos nos filmes. Nos filmes, quando vemos a crucificação de Jesus, vemos as cruzes acima de um monte longe da cidade. Por exemplo, o filme A Paixão de Cristo, por exemplo, mostra a crucificação acima de um monte que estava longe da cidade. Mas o que vemos nos filmes não é historicamente correto. As crucificações estavam embaixo, nos níveis das estradas principais, nas encostas das estradas principais. Por quê? Para a gente ver o sofrimento daqueles que foram crucificados. E também colocavam as crucificações nas encostas. Porque o propósito era para a gente falar e ouvir as pessoas que foram crucificadas. Nós vemos isto, por exemplo, em João capítulo 19 e também em Marcos capítulo 15, que quando as pessoas passavam perto do lugar, que as pessoas, como que fala? Zombavam ele. Vemos também, por exemplo, em João capítulo 19, que as pessoas podiam ouvir as declarações que Jesus falou desde a cruz. Vemos também em João capítulo 19, no versículo 20, que a multidão, eles podiam ler a sentença que estava acima da cruz, que leia Jesus de Nazaré, rei dos judeus. E tipo, João fala que eles podiam ler a sentença acima da cruz. Por quê? Porque a crucificação estava bem perto da cidade. Perto do lugar. Como que um INRI é mesmo. Mas o INRI é em latim. Conforme queremos em João capítulo 19, Jesus de Nazaré, rei dos judeus. É mesmo. Agora, falo estes detalhes, porque perto do lugar temos duas estradas principais da época do primeiro século. Lá embaixo temos a estrada do Sultão Suleiman. A estrada do Sultão Suleiman é a localização original de uma estrada da época do primeiro século que conectava duas cidades bíblicas. A cidade de Jericó, no oeste, com a cidade portuária da Jopa. Jope ou Tel Aviv Yafo hoje.